de retribuir de forma lógica, de forma merecida. Deus não é assim. Você, vamos usar um linguajar aqui, né? Você pisa na bola com Deus, Deus fala: vem cá, meu filho. Aí vem na igreja, e hoje tem profeta da igreja, Deus vai descer o cajado. Deus fala assim: meu filho, eu estendo a tua mão para você, eu te ajudo, eu te sustento. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus não trata você da forma como você merece. E às vezes você fala: hoje eu jejuei, hoje eu fiquei trancado no quarto, eu não comi, eu orei. Hoje é o dia de receber a bênção. Deus nem fala com você esse dia, porque você pôs a sua autoconfiança, né? Você achou que merecia. Tudo que nós possamos receber de Deus é a sua maravilhosa graça. Aleluia. Agora quando você fala: não, hoje eu me preparei, hoje Deus vai ter que falar comigo, hoje Deus vai ter que... E Deus nem liga para você. Às vezes faz mal, né? Você entender que vai ser abençoado porque você mereceu, faz mal para você. Aí a soberba entra no coração, e Deus tem que te ver de longe. Ele vê soberbo de longe. Deus trata cada um de nós como nós precisamos ser tratados. Aleluia. Até que você se afine na dimensão da vontade de Deus. O evangelista João escreveu assim: e esta é a confiança que temos nele. Diga assim: a confiança. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então oração, teologicamente, é você entrar em acordo com Deus acerca daquilo que Ele quer fazer. Então Deus, Ele trata cada um de nós da forma como nós precisamos ser tratados. Aí você vê um homem todo elegante chega diante de Jesus. Um homem rico, era um mancebo de qualidade. Ele chega: bom mestre. Jesus ficou olhando para ele assim: o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus falou assim: guarda os mandamentos. Você sabe o que é? Não, eu tenho praticado desde a minha mocidade. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou, porque aquele homem era preso nas coisas materiais. Era uma pessoa de índole, era uma pessoa íntegra. Talvez não era mentiroso, não era fofoqueiro, ok, mas ele confiava que ele era um homem bom, ele guardava todos os mandamentos. Jesus disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e me segue, que você vai ter um tesouro no céu. Aleluia. A forma como Deus lida com as pessoas. Aí chega uma prostituta. A Bíblia diz que os fariseus pegaram ela no ato, prostituindo, adúltera, trazer arrastada ela. Fala: mestre, está aqui uma mulher, nós pegamos ela no fraga, ela estava adulterando. E na lei mandou Moisés apedrejar esta mulher. O que tu dizes? Jesus abaixou a cabeça, ficou escrevendo no chão. Alguns teólogos dizem, alguns mais criativos dizem que Jesus escrevia assim: fofoqueiro. Aí o fariseu olhava: ih, aquilo é comigo. E já começou. Jesus escrevia assim: linguarudo, falador de pastor. Alguém olhava assim: meu Deus, ele está escrevendo aquilo para mim. Eles começaram a olhar aquilo e já começou a entrar temor no coração, porque Jesus faz isso. Jesus não precisa falar uma palavra, só de você olhar para ele você fica com medo de pecar. Sabia disso? Zaqueu falou assim: a Bíblia não diz que Jesus conversou com Zaqueu. Jesus não foi na casa de Zaqueu para conversar com ele. Falou: hoje me convém pousar, estou cansado, Zaqueu, quero dormir na sua casa. Você deixa? Deixa, Senhor, pode ir. Chegou em casa, Zaqueu queria bater um... não, eu vou dormir, estou com sono. Jesus foi dormir. E o Zaqueu ficou pensando: meu Deus, o mestre está em casa. É importante você colocar Jesus na sua casa. E a Bíblia diz que pela manhã, né, nós entendemos o texto assim, porque não tem muito detalhe. Zaqueu, sabe uma coisa, Jesus? Você acordou? Vai lavar o rosto, eu quero falar consigo. Não quero falar comigo, eu quero falar com você. Pensei bem, se eu tenho feito alguma coisa de errado, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir quadruplicadamente, 4 vezes mais. Não precisou nem Jesus falar com ele, porque Jesus, quando está em casa, só a forma como ele olha para você, aleluia, que você se relaciona com ele, você já vai abandonando, né, os hábitos maus, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles insistiram, tinha um lá mais corajoso e falou assim: tu não vai dizer nada, Jesus? Não vai dizer nada. Talvez ele não estava vendo o que Jesus estava escrevendo acerca dele também. Aí Jesus olhou assim: então pegue a pedra e jogue aquele que não tem pecado. Ele abaixou, deu uma oportunidade para eles fugirem, né? E depois Jesus levanta a cabeça e não vê ninguém e fala para a mulher assim: imagine só o que ela pensou no coração.
Ele está me levando diante de um que arrasta a multidão, de um homem que faz as coisas certas. Qual seria a condenação para mim? E Jesus olha para ela assim e falou assim: ninguém te condenou, mulher? Não, ninguém, Jesus. Então vai e não peques mais, porque nem eu te condeno. Formas surpreendentes como Jesus lida conosco. É bem verdade, irmãos, que não é bom brincar com Deus. Diga assim: não é bom brincar com Deus. Só que Jesus, ele conhece cada um de nós. Há pessoas que nós condenamos e falamos: aquele não tem jeito. Mas Jesus é paciencioso com ele. Às vezes ele está lidando para deixar lá uma prática, lá um hábito que ele tem que não é bom, e ele está lutando e não consegue se libertar. E às vezes é porque às vezes nós ficamos apontando o dedo: olha, esse homem não presta, esse é um vagabundo, esse aí não tem jeito. E Jesus está tendo paciência com ele. Uma vez chegou um homem na sua casa, a menina falou para ele assim, a empregada: ah, se você estivesse diante do meu Senhor, que está lá em Samaria, ele curaria você da lepra. Aí ele foi até o rei da Síria, falou assim: ó, eu preciso ir para Samaria. Por quê? É porque lá tem um homem que pode me curar. Aí o rei, bestalhado, escreveu uma carta assim: rei de Israel, cure o meu servo Naamã da lepra. Depois ponto final. Aí a carta chegou na mão do rei de Israel, e levaram presentes, né, ciclos de ouro, de prata, peças de roupas finas. Vamos pagar o homem que curar ele, vamos dar presente para ele. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei de Israel nem tinha consciência, sabia que havia um profeta em Israel. Sabia que tem muita gente de fora que não sabe que você é profeta, que você tem uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra que possa curar eles. Há muitas pessoas aí fora desprezadas pela sociedade, desprezadas pela própria família, porque não acredita mais em paz, em bondade e amor. E você tem uma palavra de Deus para ele. Aquela pessoa que todo mundo despreza, você diz: Jesus te ama. E você é o reflexo de Jesus para levar amor para ele. O rei de Israel estava totalmente ignorante acerca da presença de Eliseu. E a Bíblia diz que o boato espalha pela cidade e chega lá na casa de Eliseu. E Naamã estava arrogante. A Bíblia diz que ele tinha muitas vitórias, porque Deus dava a ele vitória. Deus que ajudava Naamã. Eu penso que de alguma forma, pastor, Deus gostava daquele homem lá, viu? Deus gostava dele. Tinha uma coisa que atraía Deus. Quando Eliseu sabe, fala assim: olha, manda ele vir aqui para que todos saibam que é profeta em Israel. E Naamã já arquitetou, né? Ele vai me tratar com muita honra. Nós seres humanos somos assim. Somos assim. Não adianta dizer que não é, que nós somos assim. Senta numa padaria para tomar um café, senta uma pessoa mal cheirosa, mal arrumada do seu lado. Agora chega um doutor do seu lado para você ver. Se ele fala: opa, tudo bem? Não é assim? Nós somos assim, o ser humano. Mas Eliseu estava ali, irmãos, olha, como um profeta de Deus. E foi o próprio Deus que deu esse tratamento com Naamã. Deus falou: eu não posso bajular esse homem. Deus certamente sabia disso. Eu não posso bajular esse homem. Eu não posso lisonjear ele, porque ele é muito arrogante. Eu tenho que fazer esse homem descer, porque isso vai melhorar ele. Deus não dá uma bênção para mim, para você, porque não está no tempo ainda. Se ele dá fora do tempo, você vai engordar e vai desviar, vai perder a bênção de Deus. E quando Naamã chega, ele chega preparado para ser bajulado por Eliseu. Eliseu nem desce para falar com ele. Olha, manda ele mergulhar lá 7 vezes no Jordão, ele vai ficar restaurado da sua lepra. E quando o menino, ou o Geazi, foi lá e falou com Eliseu: olha, desculpe lá, não foi eu, é ele, né? Eu certamente eu ia fazer um negócio melhor, mas é ele que mandou e eu tenho que obedecer ele. Geazi era meio assim, né? Meio problemático. E quando Naamã ouviu aquelas palavras: eu pular 7 vezes no Rio Jordão nessa época que o rio está sujo? De jeito nenhum. Sabia quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, a bênção ela está na sua mão e vaza pelos dedos. É bom ouvir a voz de Deus. Os caminhos de Deus, além de ser inescrutáveis, é difícil de compreender, mas não é difícil de você vivenciar, porque se você abrir o coração, se inclinar para receber, você consegue ver aquilo que Deus tem para você. Queremos sair
queixo empinado, de jeito nenhum não vou mergulhar, porque tinha rios melhores. Por que ele não mandou em outros rios? E a Bíblia diz que ele saiu arrogante. Olha, como é bom. Às vezes nós queremos ouvir, não, se não for o pastor, se não for o pregador Claudinei, se não for o internacional, eu não ouço, eu só ouço gente grande. Às vezes Deus usa um pequeno para falar com você. A Bíblia diz que o menino falou assim: ô Naamã, você está um pouco, eu sei que está um pouco com raiva do profeta, mas você não faria um grande sacrifício para ficar curado desse mal que você tem? Sofrendo com essa enfermidade, não seria fácil você dar 7 pulos no Jordão? Aí ele raciocinou. É tão fácil, a bênção está tão perto da gente às vezes, irmãos, tão fácil de alcançar, mas às vezes um coração um pouco altivo impede-nos de receber aquilo que Deus tem para nós. Porque Deus, Ele gosta de um coração quebrantado, de um coração dilatado, de um coração contrito. E às vezes nós nos fechamos. Aleluia. Diga assim: Deus me trata como eu preciso e não como eu mereço. Lembra-se de um discípulo secreto de Jesus? A Bíblia diz que ele foi ter de noite com Jesus porque tinha vergonha. Eu acredito que existe ainda crentes que têm vergonha de andar com a Bíblia, porque infelizmente eu tinha vergonha de andar com a Bíblia, irmãos, quando eu era jovem. Eu comprava a Bíblia menor que tinha, eu andava com a menor que tinha, punha embaixo do braço e não abria ela na rua de jeito nenhum. Nicodemos era um desses crentes, tinha vergonha de dizer que era discípulo. Ele foi ter de noite com Jesus. Ele pensou: eu vou ter uma conversa com ele. Jesus conhecia ele. Não adianta querer enganar Jesus, né? Diga assim para o seu irmão: não adianta querer enganar o mestre. Diga para o seu irmão: não adianta querer enganar o mestre. Ele chegou de noite e falou: bem sabemos, mestres, que tu és de Deus, porque tudo que tu fazes, ninguém pode fazer se Deus não for com ele. E Jesus, observando Nicodemos, e ele lisonjeando Jesus, disse assim: sabe uma coisa, Nicodemos, você precisa nascer de novo, viu? É um novo nascimento. Você não conhece o reino de Deus. Deus sabe como lidar conosco. Deus sabe como nos tratar. Uma vez, no entendimento bíblico, parece que João Batista foi alvo de uma acusação de ser um profeta frouxo, de um profeta vulnerável, de um profeta que não tinha equilíbrio espiritual. Porque na presença da multidão, a Bíblia diz que os 2 discípulos de João, que ainda estavam acompanhando João estava preso, ele estava com João, talvez do lado de fora da cadeia. João chama ele para frente e fala: pergunte ao mestre, vê se é esse que nós devemos esperar mesmo, ou é ele, ou devemos esperar outro. E aquilo soou um pouco mal diante do povo, porque o povo pensou assim: ué, ele não era o precursor? Não foi ele que a Bíblia diz, Isaías diz que ele era o anjo que viria preparar o caminho do Senhor? Mas os próprios discípulos dele estão com dúvida e manifestam a dúvida no coração dele. Jesus ouviu, porque Jesus, ele sabe, irmãos, ele sabe defender o crente. A Bíblia diz que Jesus, ele está à destra de Deus, ele defende você, sabia? Ele defende. Paulo diz assim: ninguém intentará acusação contra os escolhidos de Deus. E Jesus, naquele momento, ele ficou irado. Ele respondeu não da forma como João Batista queria ouvir, mas como precisava. Porque eles perguntaram: és tu o Messias ou não? Nós queremos saber por parte de João. Jesus, ele começou a fazer milagre na presença dos discípulos. Vai dizer isso a João agora, que os cegos estão enxergando, que os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando. E a Bíblia diz, irmãos, que quando os discípulos saíram, Jesus começou a apologia de João Batista. Olha, ele não é uma cana agitada pelo vento,
Ele não se veste como os filhos dos reis nos palácios. João, ele é um profeta e muito mais do que um profeta. Aleluia. Dentre os nascidos de mulher, não apareceu maior do que João Batista. Jesus falou assim: ele é maior que Elias, maior que Moisés, maior que todos aqueles que foram antes dele, porque João, aleluia, ele veio preparar o caminho do Senhor. Levante a mão e diga assim: eu estou na presença daquele que pode. Aleluia. Meus irmãos, a mensagem que eu trago para você hoje é que Deus te ama, viu? Ele te ama da maneira que você é. Aleluia. Ele quer que você entenda que todas as circunstâncias que você viver na presença dele, boas ou ruins. Já pensou, toda vez que você faz uma campanha de oração, vem uma prova terrível, não é assim? Eu não sei o que está acontecendo, comecei a orar, parece que a prova aumentou. Todas as circunstâncias adversas que nós vivemos, é Deus trabalhando na nossa vida. Welcome, Holy Spirit, thou art welcome in this omnipotent Father, omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this touch every life I pray, fill every heart I pray, in Jesus' name.